Boa tarde. 31 de outubro de 2025, 5h15, 5h12 da tarde. Tema 2, imigração. Sem falar da integração, falar de outro aspecto da imigração, do problema que é a imigração. Aquele que cria confusão e mau ambiente no país. Nós somos uma nação, uma potência marítima. Aquilo que nos define é olhar para o estrangeiro como alguém que nos pode acrescentar valor, como alguém que pode acrescentar como um potencial aliado. Isso é o que nos define como país, é a nossa identidade. Não quer dizer que não tenhamos uma base estrutural que vai para além deste princípio. Nós temos uma filosofia espiritual baseada no catolicismo e no cristianismo. Não devíamos ser um Estado laico, devíamos ser um Estado com uma filosofia, com uma doutrina espiritual cristã e depois tendencialmente católica. Mas isto é outro assunto. Mas agora, isto porquê? Porque isto permitiria tratar as religiões de maneira diferente. Isto permitiria nós olharmos para o catolicismo e para os cristãos de uma forma distinta, como olhamos para os muçulmanos, como aos hindus, budistas, outras religiões, outros credos. Abdicar do poder espiritual, o Estado abdicar do poder espiritual é um erro crasso. É um erro crasso. A espiritualidade é um poder, não se deve abdicar de poderes e deixá-los a serem geridos de forma anárquica. É a minha opinião. A imigração. Qual é a grande questão que há na imigração? Porque é que nós vemos a imigração como um problema? Porque a maior parte das pessoas que imigram para o nosso país têm menos estudos do que nós, têm menos conhecimento do que nós, do que a maior parte dos portugueses, têm conhecimento em outras áreas, porque os empregos que eles se candidatam, a maior parte é restauração, obras, ou Uber, delivery, serviços de entregas, e estes empregos são tendencialmente mal pagos, é mão de obra barata e pouco qualificada. O país tem a maior parte dos seus empregos baseada em mão de obra pouco qualificada. Há alguns professores e alguns administrativos na função pública, também estrangeiros, mas muito poucos, e ainda bem, porque mal seria que a polícia tivesse pessoas oriundas de outros sítios, que a função pública nas finanças e na segurança social tivesse muitas pessoas oriundas de outros sítios. Aí sim iríamos sentir-nos muito deslocados no nosso país. Eu espero que tenham sempre o bom senso de perceber isso, as entidades públicas que contratam. Porque é uma questão de bom senso. Então a mão de obra que existe, a oferta de emprego que existe, é para mão de obra pouco qualificada. E esse é o problema da imigração. A mão de obra qualificada imigra, sai de Portugal. São os portugueses que têm 12º, que têm mais do que o 12º, têm um curso universitário, têm um mestrado, têm um doutoramento e precisam de emprego bem qualificado, mão de obra qualificada, mão de obra que gera mais-valias, empregos bem pagos, com ordenados altos, e não há empresários portugueses a apostarem nesses ramos. Não só não há empresários portugueses, como a maior parte dos empresários portugueses precisariam do Estado a apoiá-los, a dar-lhes um crédito bonificado para que eles arriscassem. Mas isso até é compreensível. Percebe-se que não há muita cultura de arriscar cá em Portugal em áreas de alto desenvolvimento, de alta investigação. Portanto, até se compreende que seja preciso algum apoio. Exatamente por causa dessa falta de hábito. Mas o problema da imigração resolve-se com a alteração do tecido económico português. Em vez de termos a maior parte de mão de obra pouco qualificada e haver a maior parte de empregos para mão de obra pouco qualificada, passar a ter empregos
com mão de obra altamente qualificada, empregos bem pagos, e aí os imigrantes que vêm para cá têm outra cultura e outro nível, nada de errado com aqueles que cá estão, apenas serem como os portugueses faziam há uns tempos atrás, quando iam para a França, eram uma mão de obra pouco qualificada, iam fazer os empregos que os franceses não queriam fazer, exatamente porque os franceses, a maior parte deles, tinham mais qualificação do que os portugueses, e eram mais bem pagos. O dinheiro que os estrangeiros ganham cá em Portugal é equivalente ao dinheiro que os portugueses ganham no estrangeiro. Serve para viver muito bem, segundo os padrões que eles têm e que estão habituados. Para o bem e para o mal, Portugal tem um desenvolvimento económico bastante relevante nos últimos 30 anos, 40 anos, e isso trouxe-nos exigências. E eu julgo que isto é uma coisa boa, nós somos exigentes no tipo de trabalho que procuramos e nos ordenados que queremos. A maior parte das pessoas ainda vive com ajuda dos pais, com créditos. É complicado viver cá em Portugal. Comprar uma casa, ter uma casa é extremamente complicado. É endividar-se para os próximos 30 a 50 anos. É tornar um ativo num passivo. Porque também não há muitas alternativas, o mercado de arrendamento não existe praticamente. Está completamente sufocado. Mas basicamente o que eu queria vos dizer era isto, que o problema da imigração resolve-se com a mudança do tecido empresarial e de emprego em Portugal, a apostar na mão de obra qualificada daquelas pessoas que saem das universidades e arranjar emprego para eles. O Estado pode fazer duas coisas. Pode designar fundos para esse fim, para apoios, créditos ou créditos bonificados para empresas, como o Moedas gosta de chamar, unicórnio, para empresas altamente tecnicamente avançadas e com uma mão de obra muito qualificada. Isso é uma das formas que o Estado pode fazer para incentivar o aparecimento destas empresas. E a segunda forma é através de uma área do próprio Estado, que eu já falei aqui uma vez, que é a defesa. Se o Estado desenvolver a área de defesa e apostar na investigação e desenvolvimento e servir ela como motor para desenvolvimento económico, para a criação de novos polos de investigação e desenvolvimento que se sustentam na defesa, mas que têm uma visão para além da defesa, pegam em descobertas e em avanços tecnológicos da defesa para implementar na sociedade e na oferta de serviços ou bens especializados com alto valor acrescentado. Estes são os dois únicos pontos que eu vejo que o Estado pode ajudar. De resto, o Estado apostou na educação, o nível e a qualidade da educação não é uniforme, há sítios mais com maior qualidade, outros com menor qualidade, mas temos pessoas muito qualificadas e com muita qualidade. Os portugueses são muito requeridos em muitas áreas no estrangeiro. Aquela que eu melhor me lembro é a enfermagem. O curso de enfermagem em Portugal é muito reconhecido no estrangeiro e os enfermeiros portugueses têm muito mais qualificações do que um enfermeiro espanhol, inglês, francês, alemão. São muito requeridos lá fora. Mas há outras áreas em que aquilo que nos falta é algum know-how de experiência de trabalho, mas exatamente aproveitar essas pessoas que estão lá fora e chamá-las cá para dentro para elas investirem em empresas e em áreas que possam render com produtos de valor de alta qualidade, com mais-valias significativas, para pagar ordenados altos, para realizar a pessoa que está a trabalhar numa área que gosta, numa área que se formou, numa área que quer desenvolver. E isto é muito importante. Há muitas pessoas que descuidam
o mercado de trabalho atualmente descuida totalmente isso, então cá em Portugal nem sequer se preocupa com isso, com aquilo que a pessoa sente vocação ou sente vontade de trabalhar. Isso é um ponto pouco relevante e a maior parte das pessoas tiram um curso para depois trabalhar numa área que não tem nada a ver com aquilo que elas tiraram o curso. Para não falar daquelas que tiram o curso e vão para um call center, que também há muitas. Há muitas que estão a tirar o curso e ir num call center, há muitas que a primeira experiência de trabalho que têm é no call center. E digam-me como é que trabalhar num call center, uma pessoa que tirou um curso de advogado ou de estética, não, peço desculpa, mas também pode ser de estética, mas de design, de arte, vai para de moda, vai para um call center trabalhar. Nada contra os call centers, são muito importantes, mas estas pessoas que têm vocação em áreas concretas deviam ter a oportunidade cá em Portugal, e este é o que nos falha mais no tecido empresarial, é oportunidades para a pessoa se realizar naquilo que gosta de fazer. Não vou tomar mais o vosso tempo, muito obrigado, não vou tomar mais o vosso tempo, muito obrigado pelo tempo que me dedicaram, desejo-vos um bom resto de dia. Não se esqueçam que logo à noite deve haver pequenos demónios a bater às vossas portas a pedir guloseimas. Se ainda tiverem tempo vão comprar alguma coisa, porque são momentos memoráveis, acredito. Um bom resto de dia e até uma próxima oportunidade.